O barão Vicente de Alvarenga nunca pediu que Isabel Montenegro esperasse, nunca falou em retorno, nunca prometeu permanência, nunca nomeou o que havia entre eles. Ela poderia ter ido embora, pertencia a outra família, tinha outros caminhos. Ainda assim, ficou. Não por obrigação, não por promessa, mas porque em silêncio acreditou em algo que nunca foi dito, e foi exatamente isso que ele só percebeu quando já era tarde demais. Aquilo que nunca foi pedido. O barão Vicente de Alvarenga sempre acreditou que clareza era uma forma de respeito. Nunca gostou de promessas vagas, nem de palavras ditas apenas para preencher o silêncio. Por isso, quando Isabel Montenegro chegou à casa, ele foi direto, ainda que em silêncio. Ela não estava ali por ele, não viera por convite pessoal, pertencia a outra família, tão tradicional quanto a sua. Sua presença tinha prazo, tinha motivo, tinha começo e naturalmente teria fim. Ou era o que ele acreditava. Isabel chegou em uma manhã clara, acompanhada apenas por uma pequena mala e uma postura tranquila. Cumprimentou a todos com educação, sem curiosidade excessiva, sem ansiedade. Não parecia alguém em busca de espaço. Parecia alguém que sabia ocupar o próprio. Vicente observou de longe. Registrou o modo como ela caminhava pela casa, sem pressa. Como falava apenas o necessário. Como não fazia perguntas que não precisassem ser respondidas. Ela não tentava agradar. E isso lhe chamou a atenção. Nos primeiros dias a convivência foi discreta. Conversas breves à mesa. Cumprimentos formais nos corredores. Silêncios longos e confortáveis. Vicente manteve a distância que sempre manteve de tudo o que não podia organizar. Não foi rude, não foi frio, apenas correto. Nunca pediu que Isabel ficasse mais tempo do que o necessário. Nunca sugeriu que adiasse seus planos. Nunca falou sobre o futuro. E ainda assim, ela permaneceu. Isabel poderia ter ido embora quando quis. Nada aprendia ali. Sua família aguardava seu retorno. Outras casas estavam abertas. Outros convites existiam, mas os dias passaram, e Isabel continuou. Não por insistência, não por esperança declarada. Ficou porque o silêncio entre eles não era vazio, era habitável. Vicente começou a notar sua presença nos detalhes. Na cadeira ocupada sempre no mesmo lugar, no horário exato em que atravessava o jardim, na maneira como deixava um livro aberto, como se fosse retomá-lo depois. Ele não se aproximava. Observava, e no fundo, acreditava que aquilo não exigia decisão alguma. Certa tarde, cruzaram-se no corredor estreito que ligava a ala antiga da casa à biblioteca. Isabel parou para dar passagem. Vicente fez o mesmo. Houve um breve constrangimento silencioso. Ela sorriu quase imperceptivelmente. "Desculpe", disse. Vicente assentiu. E seguiu. Nada mais foi dito, mas algo se deslocou. Ele passou a perceber que Isabel não ocupava os espaços como hóspede. Também não agia como alguém que aguardava convite. Ela estava, e isso o confundia. Em uma noite tranquila, durante o jantar, Vicente comentou sobre compromissos futuros. Falou de viagens, de ausências, de prazos. Isabel ouviu com atenção. "Imagino que sua permanência aqui também tenha um limite", disse ele, sem olhar diretamente para ela. Isabel demorou a responder. "Sim", disse apenas, e sorriu com serenidade. Não houve pedido, não houve convite, não houve pergunta. Vicente considerou o assunto encerrado. Os dias seguintes transcorreram com a mesma calma. Isabel continuou ali, sem pressionar, sem esperar sinais, sem mudar o comportamento. Vicente começou a perceber que sua presença já fazia parte do ritmo da casa. E isso o inquietou. Ele não sabia quando aquilo havia começado. Não houve um gesto específico, nem uma conversa marcante. Foi a constância, a maneira como ela permanecia sem exigir lugar, como aceitava o tempo sem tentar moldá-lo, como não pedia nada. Vicente se deu conta de que jamais dissera a Isabel que ficasse, mas também nunca dissera que fosse, e por muito tempo acreditou que isso bastava. Certa manhã, ao vê-la caminhar pelo jardim com um livro nas mãos,
Vicente sentiu algo próximo de um desconforto. Não era desejo declarado, não era medo. Era a sensação incômoda de que algo importante estava sendo deixado para depois. E ele sempre deixara coisas para depois. Isabel parou sob a sombra de uma árvore antiga. Sentou-se. Abriu o livro. Ficou ali por longos minutos. Vicente observou da janela. E pela primeira vez perguntou a si mesmo se aquela espera silenciosa não estava sendo sustentada apenas por sua ausência de decisão. Ele nunca pedira que ela esperasse, mas agora começava a entender que o silêncio também comunica, e que às vezes a falta de um pedido é o que mantém alguém onde nunca foi convidado a ficar. O tempo que não foi nomeado. Vicente começou a perceber o tempo de outra forma, não como algo que avançava, mas como algo que se acumulava. Cada dia que Isabel permanecia ali, não parecia uma escolha renovada. Parecia apenas a continuação de algo que nunca fora definido. E ainda assim, continuava. Ele passou a notar pequenas alterações na rotina. Isabel começou a chegar mais cedo à biblioteca, permanecia menos tempo nos espaços comuns, caminhava pela casa com a mesma tranquilidade, mas agora como quem já conhecia cada passagem. Nada chamava a atenção isoladamente. Era o conjunto. Vicente, por sua vez, não mudou hábitos de forma consciente. Cumpria compromissos, mantinha horários, preservava a postura que sempre o definira. Mas havia uma diferença imperceptível até para ele. Passou a escutar mais. O som leve dos passos dela no corredor, o fechar suave de uma porta, o virar de páginas à distância, coisas que antes seriam ruído agora se tornavam referência. Eles conversavam pouco. Quando falavam, eram trocas simples, comentários sobre o clima, observações sobre livros, perguntas breves, respostas medidas. Isabel nunca perguntava sobre o futuro, nunca tocava no assunto da partida, nunca mencionava o tempo que passava, e isso retirava de Vicente qualquer urgência. Em uma manhã clara, Vicente encontrou Isabel no jardim, sentada no mesmo banco de pedra. Ela observava o movimento lento das folhas, como se o tempo ali obedecesse a outro ritmo. "Gosta de ficar aqui?" perguntou ele, sem planejar a pergunta. Isabel levantou o olhar. "É um lugar tranquilo", respondeu. "Ajuda a organizar os pensamentos." Vicente assentiu, não perguntou quais pensamentos. Não comentou nada além disso. Mas sentou-se ao lado dela. O silêncio entre os dois não era desconfortável, era estável. Isabel mantinha as mãos pousadas no colo. Vicente observava o jardim à frente. Nenhum dos dois parecia ter pressa, e ainda assim, algo se acumulava naquele silêncio. Vicente percebeu que Isabel não ocupava aquele espaço como quem espera ser notada. Não havia expectativa em sua postura. Não havia pergunta no olhar. Ela simplesmente estava, e isso exigia mais dele do que qualquer pedido explícito. Nos dias que se seguiram, Vicente começou a evitar comentários sobre viagens e compromissos futuros. Não por cautela, mas porque sentia que cada palavra nesse sentido criava uma tensão invisível. Isabel nunca reagia. Nunca mudava o tom, nunca demonstrava inquietação. Ela permanecia igual. Certa noite, durante o jantar, Vicente notou que Isabel se levantara mais cedo. Agradeceu, como sempre, e retirou-se. Ele permaneceu sentado por alguns instantes, observando o espaço vazio à sua frente. Não sentiu solidão. Sentiu ausência antecipada. Foi nesse momento que percebeu algo incômodo. Não sabia quando Isabel iria embora. Não havia data, não havia despedida prevista, não havia conversa em andamento. Tudo estava suspenso. Vicente se deu conta de que sua postura correta, a de não prometer, não pedir, não sugerir, começava a ter um custo. Não para ele, para ela. Mas Isabel não demonstrava peso. Continuava a se mover pela casa com a mesma serenidade. Não parecia alguém à espera de resposta. Parecia alguém que havia feito uma escolha silenciosa e agora convivia com ela. Isso o desarmava. Em uma tarde silenciosa, Vicente encontrou Isabel na biblioteca. Ela estava de pé, observando uma estante mais alta. Tentava alcançar um livro sem esforço excessivo. Ele se aproximou e retirou o volume com facilidade.
Entregou-lhe o livro. Obrigada, disse ela. Os dedos se tocaram por um instante breve. Vicente sentiu o gesto mais do que esperava. Isabel não reagiu. Apenas segurou o livro e voltou a sentar-se. Foi nesse instante que Vicente percebeu. Havia algo profundamente injusto em permitir aquela espera sem nome. Ele nunca pedira que Isabel ficasse, nunca prometera nada, nunca oferecera futuro. E ainda assim, ela organizava o presente em torno daquela convivência. Vicente começou a sentir o peso do próprio silêncio, não como culpa imediata, mas como responsabilidade adiada. Ele sempre acreditara que não pedir era uma forma de respeito. Agora começava a entender que, às vezes, o silêncio também pode ser uma forma de omissão. Isabel, por sua vez, não parecia contar os dias. Não demonstrava urgência. Não dava sinais de cansaço, mas havia algo novo em seu olhar. Uma quietude mais profunda, como se estivesse se despedindo por dentro antes mesmo de partir. Vicente percebeu isso tarde demais para aquele dia, mas cedo o suficiente para compreender que o tempo, quando não é nomeado, não deixa de passar. Ele apenas passa sem aviso. Aquilo que se sustenta em silêncio. Vicente passou a perceber a espera como algo concreto, não como ideia, não como possibilidade, mas como presença. Ela estava ali, entre os gestos não feitos e as palavras não ditas, sustentando algo que ele jamais nomeara. Os dias continuaram a se suceder com a mesma regularidade. Isabel mantinha os hábitos, os horários, a postura serena. Nada nela indicava cobrança. E ainda assim, Vicente começou a sentir que cada dia acrescentava um peso invisível ao que não fora decidido. Ele passou a observá-la com mais atenção, não de forma ostensiva, não como vigilância, mas como quem tenta compreender algo que sempre esteve diante de si. Percebeu que Isabel evitava ocupar espaços centrais. Preferia os cantos mais tranquilos da casa. Caminhava com cuidado, como se não quisesse deixar marcas. Ela não se impunha, também não se escondia. Estava presente sem reivindicar presença. Certa tarde, Vicente chegou mais cedo do que o habitual. Encontrou a casa quase silenciosa. Ao passar pela sala lateral, ouviu uma voz baixa. Isabel lia. A leitura não era para ninguém. Não havia plateia. Era um hábito íntimo, preservado. Vicente permaneceu imóvel por alguns instantes, ouvindo o ritmo calmo das palavras. Não entrou. Não interrompeu. Mas algo nele se deslocou. Ele percebeu, com clareza incômoda, que Isabel havia construído uma vida ali, ainda que temporária, sem jamais pedir autorização, e que ele permitira isso não por decisão, mas por ausência dela. Naquela noite, durante o jantar, o silêncio se prolongou mais do que o costume. Isabel parecia mais recolhida. Não evitava o olhar de Vicente, mas também não o buscava. Ele sentiu vontade de dizer algo, qualquer coisa, mas não encontrou palavras que não soassem atrasadas. "Você pretende ficar mais alguns dias?" perguntou por fim, em tom neutro. A pergunta saiu contida, cuidadosa. Isabel ergueu o olhar lentamente. "Enquanto fizer sentido", respondeu. Nada mais. Vicente assentiu, mas aquela resposta não lhe trouxe alívio. Trouxe consciência, porque ele sabia que, para Isabel, o sentido não estava na casa, nem na convivência confortável, nem na ausência de conflito. Estava nele. E ele nunca assumira isso. Nos dias seguintes, Vicente passou a sentir o tempo como algo que pressionava, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Cada gesto que não fazia parecia ganhar densidade. Cada palavra que adiava parecia se acumular como dívida silenciosa. Ele começava a entender que não escolher também é uma escolha. Isabel, por sua vez, parecia mais quieta. Não distante, não fria, apenas mais voltada para dentro. Vicente percebeu que ela passava mais tempo sozinha. Caminhava pelo jardim em horários menos previsíveis. Escolhia livros que falavam de viagens, de mudanças, de partidas discretas. Nada era anunciado, mas tudo estava sendo preparado. Certa manhã, Vicente encontrou Isabel fechando uma pequena caixa de madeira. Dentro, alguns objetos pessoais, nada de valor.
Apenas coisas que se acumulam quando se permanece tempo demais em um lugar. Ele observou em silêncio. Está organizando suas coisas? Perguntou. Gosto de manter tudo em ordem, respondeu ela. A resposta era verdadeira, mas não era completa. Vicente sentiu algo próximo de urgência. Não a urgência de possuir, nem de impedir, a urgência de não permitir que aquilo se encerrasse sem ter sido reconhecido. Ele se afastou, tentando recuperar o controle que sempre o definira. Mas percebeu que controle não se aplica ao que nunca foi declarado. Naquela noite, Vicente caminhou sozinho pela casa. Passou pela biblioteca, pelo corredor estreito, pelo jardim. Tudo parecia igual, mas nada estava. A casa já não era apenas sua, e isso não o incomodava. O que o inquietava era perceber que Isabel, mesmo sem promessa, havia se permitido ficar, e que ele, mesmo com consciência, ainda não escolhera. Vicente compreendeu então que a espera de Isabel não era infinita. Ela não exigia resposta, mas também não permaneceria para sempre. Ela esperava como quem aceita o tempo, não como quem se anula nele. Naquele instante, Vicente percebeu que algo estava prestes a se perder, não por ruptura, não por abandono, mas pela ausência contínua de um gesto simples, o gesto de dizer. Ele nunca pedira que Isabel esperasse, e talvez fosse exatamente isso que tornava aquela espera tão difícil de sustentar. Aquilo que não foi pedido. Vicente percebeu a mudança antes que ela fosse anunciada. Não houve despedida declarada, nem conversa definitiva. Houve apenas um deslocamento sutil no ritmo da casa. Isabel passou a acordar mais cedo, a caminhar menos pelo jardim, a permanecer menos tempo nos espaços comuns. Nada parecia urgente, mas tudo parecia organizado, como quem se prepara para partir sem precisar explicar. Vicente observava, e pela primeira vez sentia que observar não era suficiente. Numa manhã clara, encontrou Isabel no vestíbulo ajustando a pequena mala que trouxera meses antes. A mesma mala, discreta, contida. Nada havia aumentado. Vai viajar? Perguntou ele com cuidado. Isabel ergueu o olhar. Sim, respondeu. É hora. Não havia tristeza explícita em sua voz, nem alívio, apenas certeza. Vicente sentiu o peso da própria ausência. Não porque não a quisesse ali, mas porque nunca dissera que a queria. Eu nunca pedi que você esperasse, disse ele finalmente. Isabel assentiu. Eu sei. A resposta não continha acusação, nem surpresa, apenas reconhecimento. E ainda assim você ficou, completou Vicente. Isabel respirou fundo antes de responder. Fiquei enquanto foi possível, disse. Enquanto o silêncio não se transformou em ausência. Houve um intervalo entre eles. Não era desconfortável, era definitivo. Vicente compreendeu naquele instante que Isabel nunca esperara uma promessa. Esperara um gesto, algo simples, algo claro, não para prendê-la, mas para reconhecê-la. Eu não quis interferir, disse ele. Acreditei que não pedir era uma forma de respeito. Isabel o observou com atenção. Às vezes é, respondeu. Outras vezes é apenas adiamento. Vicente assentiu. Ele sempre adiara decisões difíceis. Chamava isso de prudência. Agora via o custo. Você ainda espera? Perguntou ele em voz baixa. Isabel sorriu de leve. Não, respondeu. Esperei. A diferença era clara. Ela fechou a mala com cuidado. Segurou a alça por um instante, como se despedisse não do lugar, mas do tempo que vivera ali. Eu precisava ir antes que a espera se tornasse renúncia, disse. Vicente compreendeu. Ela não partia por falta de sentimento. Partia por excesso de dignidade. Eles caminharam juntos até a porta. Nenhum dos dois tentou prolongar o momento. Não havia mais espaço para isso. Antes de sair, Isabel se voltou. Você nunca me pediu que ficasse, disse. E eu nunca esperei que pedisse. Fez uma pausa breve. Mas a ausência de um pedido também é uma resposta. Ela partiu, sem drama, sem cena, com a mesma serenidade com que ficara. Vicente permaneceu ali por longos minutos. A casa parecia maior, mais organizada,
mas vazia. Tudo estava exatamente como devia, e ainda assim, algo essencial havia se perdido. Ele compreendeu, então, que cumprir deveres não substitui escolhas, que silêncio não é neutralidade, e que respeitar não é o mesmo que reconhecer. Vicente nunca pedira que Isabel esperasse, e foi exatamente por isso que ela não ficou. O que se perdeu não foi a presença, foi o momento, e há perdas que não fazem ruído algum, apenas permanecem, como lembrança, como aprendizado, como destino que passou sem ser chamado pelo nome.